transgressores, não é para os rebeldes, não é para o ímpio, é para os santos, para aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm em si o Espírito Santo, já foram regenerados pelo próprio Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5 e também o versículo 8 nos dá conta, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então veja que a promessa aqui é para os santos. O próprio Jesus, aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, dando uma ordem para os seus discípulos que estavam no Monte Betânia, ali quando ele estava então ascendendo aos céus. Vemos isso claramente no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16, que Jesus está dando as suas últimas instruções, e nesse episódio Jesus ordena que eles fiquem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, viria o Espírito Santo sobre eles, o que aconteceu, evidentemente, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Às vezes alguém sem entendimento claro da palavra, ou limitado pelo entendimento da palavra, pela revelação de Deus, diz, não, essas coisas não são mais para hoje, isso daí foi um dom, foi uma manifestação que aconteceu lá na igreja primitiva, ou quem sabe o último que aconteceu foi lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, Então as pessoas elas não têm informação, não têm informação clara da palavra, porque aqui a promessa é o seguinte, o que Pedro está dizendo aqui? Pois para vós outros é a promessa. Ou seja, para nós, para aqueles que estavam lá ouvindo, para os vossos filhos e para os que ainda estão longe. Então, Pedro ali entrou pelos séculos e ele termina dizendo o seguinte, e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, Pedro está apontando ali para o século II, para o século III, século IV, século V, para século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, século XXI. Todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Eu, amados, fui chamado por Deus. Eu creio que você que está nos ouvindo também foi chamado por Deus. Você tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Então, se nós fomos chamados, conforme diz a palavra aqui em Atos, capítulo 2, versículo 39, a promessa é para mim e para você também. É só tomar posse da promessa, nos apropriarmos desse poder e fazermos a obra de Deus através do poder. Atos capítulo 11, versículo 16. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando dizia, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Promessa. Outra condição do batismo com o Espírito Santo. Todos os santos participam do mesmo. Todos os santos. É só querer, só pedir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, está disponível, é para quem quiser, é para quem buscar, é para quem desejar realmente fazer a obra de Deus. Todos têm necessidade. Imagina você, vamos pegar aqui um exemplo, Eu posso chamar você e falar assim, olha, eu gostaria que você me cavasse aqui um poço,
com 2 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade. Eu vou dar para você uma colher de pedreiro para você cavar esse poço, né? Você, como uma pessoa obediente, como você é uma pessoa obstinada, você é uma pessoa de firmeza de propósito, você fala, não, eu vou fazer. E você vai lá e faz. Você pega aquela colher de pedreiro e você lá começa a cavar 2 metros de circunferência, né? E mais 5 metros de profundidade. Não importa, você leva um tempo lá, mas você consegue fazer. Então você percebe que levou um tempo, você obstinado, aplicado, cansou, a sua mão ficou cheia de calos, mas você conseguiu fazer, né? Agora eu chamo para uma outra pessoa e falo, olha, eu quero que você me faça esse poço mesmo, com 2 metros, me faça aqui um poço com 2 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade, só que eu entrego para ele uma retroescavadeira. E ele senta na retroescavadeira, liga e só com lá as manivelas, né, aqueles bastões que tem a retroescavadeira, ele começa a operar e a mão, aquela pá gigante da retroescavadeira, vai pegando a terra e colocando do lado. O que você entende com isso? Você entende que aquele que fez a obra, que realizou essa obra, fez o poço, né, com a retroescavadeira, ele teve menor tempo, cansou menos, e fez o trabalho, não é verdade? Mas ele fez com a força da retroescavadeira, não com a força pessoal dele, enquanto o primeiro fez com a força pessoal dele. Tanto é que as mãos ficaram cheias de calo, ficou cansado, né? Levou um tempo maior. Então essa é a diferença, quem é batizado com o Espírito Santo para quem não é batizado com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo realiza a obra de Deus pela força de Deus, pela força do Espírito Santo que lhe concedeu está sobre ele. E quem não quer o batismo com o Espírito Santo vai na sua própria força. Então a produção é muito menor, cansa mais, desanima, tédio, mesmice, fica cansado, coloca-se em opressão, em depressão, enfermidades, traz a família junto para cativeiro e o ministério não desenvolve, e entra ano, sai ano e parece que não sai disso, e é problema e mais problema, e a tendência é, com o passar do tempo, desaparecer. Por quê? Resolveu fazer pela sua própria força. E renova e purifica a alma também. Diz, né? O Espírito Santo tem essa condição. Está revelado em Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ainda em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo do Espírito Santo em nós, ele é regenerador, ele nos lava, ele nos purifica, né? E aqui nós queremos parar, vamos orar, e na próxima aula nós continuaremos com esse mesmo assunto, né? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua infinita graça e fidelidade. Obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos parte desse projeto maravilhoso, esse projeto singular chamado Palavra Poderosa. Te peço, meu Deus e meu Pai, a tua bênção sobre cada um que nos ouve, cada um que nos acompanha, cada um que juntos estamos matriculados na tua escola, porque aprendemos do Senhor, que é o nosso Mestre, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque
a tua graça nos basta. E o Senhor dos Exércitos sempre é a nossa retaguarda. Em nome de Jesus Cristo oramos agradecidos. Amém.